Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Como prometido, estamos nós aqui novamente para falar um pouquinho sobre algum tema relativo ao esoterismo, a tradições iniciáticas, a maçonaria especificamente, ou algum outro tema de interesse geral para as pessoas que se interessam ou que pesquisam esses campos de conhecimento. Hoje, depois de ter lido um texto na internet, eu resolvi vir aqui falar um pouquinho sobre uma questão bastante específica da maçonaria, que diz respeito aos ritos de origem francesa, que são exatamente as colunas que são colocadas nos painéis simbólicos dos graus nos ritos de origem francesa. Nem todos os ritos, mas grande parte desses ritos. Bem, eu li nessa matéria que eu achei na internet que haveria uma razão espiritual ou relativa à espiritualidade, a vertentes deístas, teístas, ou não teístas, ou agnósticas, enfim, algo nessa linha, que haveria essa justificativa para a questão da inversão das colunas. Para quem não sabe do que eu estou falando, é o seguinte: na maçonaria nós temos uma coisa chamada painel simbólico. E esse painel simbólico, na verdade, ele é a reunião de símbolos, né, de símbolos que são colocados de forma que os elementos fundamentais simbólicos de um determinado grau eles estejam ali representados nesse painel simbólico. E como a base desse simbolismo gira em torno da construção do Templo de Salomão, e como lá na Bíblia, se você ler na sua Bíblia aí em casa o relato da construção do Templo de Salomão, você verá que no Templo de Salomão foram colocadas duas colunas, né, na frente, a coluna Boaz e a coluna Jaquim, né? E essas duas colunas elas são descritas na Bíblia como colunas de bronze, que tinham redes, que tinham romãs, etc, etc, etc. E essas colunas elas são representadas em alguns painéis maçônicos e representadas inclusive na porta dos templos maçônicos, na entrada, né? Às vezes são colocados fora, ou metade fora e metade dentro, ou às vezes elas estão inteiramente colocadas dentro do templo, representando ali o início simbólico do espaço iniciático, né? Do espaço onde os maçons desenvolvem os seus trabalhos. Bom, dito isso, então, se você pesquisar algum painel maçônico, você verá que bem na frente desses desenhos, né, num lugar bem destacado, você verá lá as duas colunas, a coluna B e a coluna J, e em alguns ritos de origem francesa você verá essas colunas em posição invertida, ou seja, a coluna J e a coluna B, no sentido de quem olha o quadro, né, e não no sentido, nós chamaríamos de sentido ocidente-oriente, e o inverso no sentido contrário, ou seja, sentido oriente-ocidente. Bom, dito isso, então vamos entender por que essas colunas foram invertidas. Primeira coisa, né, não existe nenhuma razão doutrinária por trás dessa inversão, ok? Então, por favor, não vamos inventar razões inexistentes, não vamos nos colocar como especialistas em coisas que nós não entendemos, né? Então, não vamos colocar que as colunas B e J ou J e B foram invertidas por questões deístas, teístas, religiosas ou qualquer coisa do gênero. Isso não aconteceu, isso não é verdade, né? As colunas elas foram invertidas por um motivo muito simples, né? Em 1730, na França,
na França não, na verdade em 1730 na Inglaterra, né, foi lançado um livro chamado A Maçonaria Dissecada, por um sujeito chamado Samuel Pritchard. E nesse livro ele contava uma série de particularidades em relação aos trabalhos maçônicos, como eles eram desenvolvidos pela Grande Loja de Londres, a chamada Primeira Grande Loja ou Grande Loja dos Modernos, né? E lá o Samuel Pritchard dizia a posição dos aprendizes, a posição dos companheiros, a posição dos mestres, as palavras do mestre, a palavra do aprendiz, a palavra do companheiro, onde se sentava, etc, etc, etc. Então, muitas pessoas começaram a se apresentar às lojas maçônicas como se maçons fossem, com base no que eles tinham lido no livro do Samuel Pritchard. Então, como naquela época não existia documentação maçônica, banco de dados, computadores, enfim, registros e cadastros um pouco mais seguros, né, o reconhecimento era feito através simplesmente das palavras dos toques e dos sinais. Ou seja, quem conhecia essas palavras, esses toques, esses sinais, era admitido como maçom. E como muitos que tinham lido a obra do Samuel Pritchard se apresentavam às lojas como maçons e, conhecendo as palavras, toques e sinais, acabavam sendo aceitos, aquela primeira grande loja teve como medida de segurança o cuidado de trocar algumas coisas. Então, uma das coisas que foram trocadas foi exatamente a posição de aprendizes e de companheiros. Ou seja, as colunas simbolicamente representam um lugar onde se sentam aprendizes e companheiros. Então, a coluna B, onde se sentavam os aprendizes, passou a ser a coluna dos companheiros. E a coluna J, onde se sentavam os companheiros, passou a ser a coluna dos aprendizes. Da mesma forma, palavras foram trocadas, pé de marcha foi trocado, posição de certos oficiais foram trocadas, né? As posições foram trocadas, enfim, várias coisas foram trocadas para que se evitasse que os Koans, ou seja, pessoas que não eram maçons e que queriam se passar por tal, pudessem se apresentar a essas lojas sem terem sido de verdade iniciadas. Ou seja, a partir desta troca, só aqueles que de fato tivessem sido iniciados teriam conhecimento dessas inversões, né? E não através da leitura do livro do Samuel Pritchard. Bom, agora, como que isso passou para a França? Bom, a França, ela era uma, digamos assim, uma filial desta, a maçonaria francesa, ela vinha como uma filial dessa primeira grande loja de Londres, né? Então, tudo aquilo que era adotado como costume nessa primeira grande loja era adotado também na França, uma vez que as lojas francesas elas estavam ligadas a essa primeira grande loja. Daí também o fato de que a partir de 1753, com a segunda ou a terceira, né, a segunda grande loja que vingou, que se autodenominava de Grande Loja dos Antigos e que denominava a primeira grande loja de Loja dos Modernos, daí veio o costume que os franceses adotavam o rito dos modernos, e desse rito dos modernos veio rito moderno, né? Só que não só as lojas que adotavam integralmente os costumes da Grande Loja de Londres fizeram essa mudança, mas vários outros ritos que nasceram na França depois desse período acompanharam e continuaram usando as colunas na posição J e B em vez de B e J. Então, por exemplo, o rito adoniramita, o rito escocês retificado, enfim, esses ritos eles mantêm essa posição original, como era o costume na França, a partir de 1730, então eles mantêm essas colunas nessa posição, né? Então, nada a ver, absolutamente nada a ver com questões religiosas, ou adotar teísmo, deísmo, ou outros ismos quaisquer, ok? Então, não repitam bobagem por aí, e não se coloquem em tom professoral quando você não entende uma determinada coisa, porque você está prestando um desserviço para o conhecimento maçônico. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós não vamos desenvolver mais
profundamente esse tema, porque, enfim, não vamos fazer um vídeo muito longo. Se vocês quiserem, nós podemos depois fazer outros vídeos que expliquem a questão. E lembrando que se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre as ordens superiores do rito moderno, eu vou deixar na descrição o link para você adquirir o meu mais recente livro sobre o tema. E divulgue, enfim, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos, passe para suas listas no WhatsApp, no Facebook, enfim, nos ajude a difundir o conhecimento maçônico sério e embasado. E eu peço para você também para que visite um pouquinho o canal do nosso querido amigo e irmão Luiz Miller, o canal do Rodrigo Menezes, Ritos e Rituais, enfim, canais bons que eu recomendo para que você fortaleça o seu conhecimento maçônico com textos embasados, com textos verdadeiramente pesquisados e não com achismos, ok? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado e tchau!